Treino é jogo e jogo é guerra. Treinador português bota a rivalidade na ponta da chuteira dos jogadores cruzmaltinos. Briga por posição é bastante sadia. Time tem um número 7 preocupante, 7 por Covid, 7 pendurados. Você vai ter mais informações já nesse AV News. Vamos falar do nosso adversário que também vem muito desfalcado e numa grande crise. Vamos falar sobre o gramado de São Januário. Você vai ter fotos do gramado que foi mudado nesses últimos dias para o jogo contra o Fortaleza. Vamos falar do adversário da Sul-Americana que tem um desfalque importantíssimo e sobre reforços. Além disso, mais um capítulo na história Martim Benítez Vasco da Gama. O AV News, recheado como sempre, vai ter a companhia dela. Fica aqui do meu lado. Vem cá, deixa eu abrir um espacinho aqui. Fica aqui, guitarrinha. Vamos ao AV News. Ele vem já. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AV News, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Nessa quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, véspera do jogo Vasco da Gama e Fortaleza, amanhã às 7 da noite em São Januário. Atenção, hein? O jogo às 19 horas, vamos abrir o nosso pré-jogo às 18 horas e 15 minutos, é um horário diferente. Não vá perder o jogo do Vasco. O técnico Ricardo Sapinto recebeu hoje mais duas notícias de dois desfalques. O atacante Thiago Reis e o zagueiro Ulisses se juntam a mais 5 jogadores que estavam de fora por conta da Covid-19. O zagueiro Leandro Castan, o atacante Ribamar, o meio-campo Carlinhos, o também meio-campo Felipe Bastos e também o zagueiro Miranda. Time definido diante desses desfalques? Olha, nenhum desses jogadores seria titular absoluto, mas hoje no Vasco há uma certeza, não há titulares nem reservas. Uma coisa que fica bastante claro, o técnico Ricardo Sapinto deixa os jogadores sempre em dúvida, e esse é o estilo Sapinto de fazer treinamentos. Os treinamentos são quase como jogos. Ele exige rivalidade, competição, para que os jogadores possam, na incerteza de jogar, poderem render ainda mais. Ele faz a avaliação, vê quem foi muito bem no treino e praticamente na pré-eleção ele dá a escalação do time para os jogadores. Treina jogadores vários na mesma posição, com a mesma função tática, para todo mundo estar antenado. É o Pikachu que treina à frente, treina atrás, é o Léo Matos que treina na zaga, de repente ele vem e coloca o Igor Catatal na frente, coloca o Gustavo Torres na frente, recua o Thales, tira o Thales, enfim, ele faz uma movimentação intensa e dá aos jogadores a certeza de que pelo menos todos são muito importantes para um esquema tático. E olha, a gente tem uma certeza também, que ele repete demais, exige isso por conta da condição física, junto ao seu preparador físico, faz com que o time treine intensamente. Às vezes treinamentos até mais curtos, mas de maior intensidade. Uma das provas na zaga diária. Agora são 3 jogadores que estão jogando. O Erley, Marcelo Alves e Ricardo Graça jogaram bem contra o Sport. Mas e quando o Castan voltar? E quando o Miranda voltar? E Jadson, que foi recentemente contratado? Como vai ser? Competição. O zagueiro Marcelo Alves, que deve ser titular amanhã, volto a dizer, fala sobre esse espírito de competição que o técnico do Vasco coloca nos treinamentos. É verdade. A gente tem uma disputa muito sadia ali e quem entra tem dado conta do recado. A gente tem essa coisa nossa de que acima de tudo é o Vasco, né? Então a gente procura dar o melhor sempre quem está dentro do campo. Ele tem que ficar de olho, assim como o Erley, assim como o Ricardo Graça, porque Jadson vem melhorando a condição física, foi um jogador pedido por Ricardo Sapinto e que tem tudo para em breve até ganhar uma posição de titular. 2 jogadores foram colocados na berlinda pelo próprio Ricardo Sapinto depois do jogo de sábado contra o Sport. Martim Benítez
e Thales Magno. E olha, ele tem exigido demais dos dois. A chegada na área, a questão dos treinamentos de finalização, bater mais de fora da área, fazer mais tabelas com o Germancano, tem treinado isso muito, treinou exaustivamente. Ontem nós trouxemos o panorama do Thales, até disse, está terminando cansado de tanto que realmente tem treinado. Da mesma forma o Martim Benítez. E uma das provas, por exemplo, os argentinos treinam tanto que não tem nem ânimo para sair e fazer alguma coisa. Nenhum deles contraiu a Covid-19 até esse instante. Thales Magno, que é uma grande dúvida, a princípio vai ser titular sim, mas é um jogador em quem se tem uma grande confiança. Os atletas, o grupo. Eu ontem na Vasco TV fiz uma pergunta ao zagueiro Marcelo Alves sobre a condição de Thales Magno. E ele vai confirmar. O menino tem trabalhado demais, exaustivamente. É claro, com ansiedade para melhorar, mas a certeza que pode fazer o futebol dele crescer ainda mais. Cara, o Thales é um garoto muito bom. É claro que existe uma pressão em cima dele por ser um jogador que vem da base, um jogador jovem que tem muito potencial, mas o Thales é um cara que trabalha no dia a dia demais, um cara que busca melhorar sempre. Eu sinceramente não vi a parte do primeiro gol aí, mas não demonstra insatisfação de nada. É claro que demonstra satisfação de querer melhorar, mas fora isso é um garoto muito bom. E como você mesmo falou, cara, o Thales é um garoto que tem 18 anos, está no início da sua carreira ainda e já carrega uma pressão muito grande. Então, o Thales já é um grande jogador e vai se tornar um jogador ainda melhor, com certeza. Eu tenho certeza que o Thales ainda vai dar alegria à torcida vascaína. O 3-5-2 está mantido, isso é certo. O jogo vai ser um jogo de imposição, o Vasco precisa vencer. O Vasco está a uma posição acima da zona do rebaixamento e esse é um jogo atrasado. Uma vitória pode levar o Vasco a pular até 5, 6 posições. Então é fundamental, mesmo sem torcida, que o Vasco pense que está jogando com a sua torcida. O time do Vasco que tem o esquema, como eu disse, de 3 zagueiros mantido e tem sido bom, porque nos últimos 3 jogos assim, tomou apenas um gol e do pênalti feito pelo Neto Borges contra o Palmeiras. O esquema de 3 zagueiros é um esquema que tem dado mais segurança ao time. Quem confirma é o zagueiro Marcelo Alves. É verdade. É um esquema que a gente não tinha trabalhado ainda. Mas é um esquema que trouxe uma solidez muito grande para a gente. O Mister busca levar a gente o máximo de disciplina tática. Ele cobra muito para que a gente se mantenha sempre disciplinado no que ele passa para a gente. Com 3 zagueiros, uma linha de 5 ali atrás, eu acho que a gente fica um pouco mais protegido, e aí quando está com a bola a gente dá toda a liberdade ao Neto que vem jogando, ao Léo, ou ao Henrique, ou ao Pikachu, independente de quem está jogando. Eu acho que conta muito o que o Mister vem passando para a gente, que é uma disciplina tática muito grande quando a gente está sem a bola. Então a gente tem assimilado bem, tem trabalhado muito forte essa formação e é uma coisa que vem dando certo. A gente vê melhora, a gente vê crescimento. Anote aí, o time provável: Fernando Miguel, 3 zagueiros, Werley, Marcelo Alves e Ricardo Graça, Léo Matos, Andrei, Cologil, Benítez e Neto Borges. Na frente, Thales Magno e Germancano. No banco de reservas, 2 novidades. Caio Tenório, que volta depois de recuperado da Covid-19, fica no banco. E Bruno Gomes, recuperado também de uma lesão no quadril, está ok e vai para o banco de reservas. Muita gente perguntando, mas e aí, Flávio, não vai ter nenhuma novidade, de repente, da base para compor apenas um zagueiro? Jadson fica no banco, ou pode até jogar, ninguém sabe. Mas Léo Matos já jogou de zagueiro e Henrique também pode jogar por ali. Na frente, sem o Thiago Reis, como é que faz? Caio Magno não vai para o banco, mas o Pikachu pode jogar também avançado. É a polivalência, é a maneira que Ricardo Sapinto encontra para dar ainda mais motivação para o time do Vasco. E no próximo bloco vamos falar do Fortaleza, do retrospecto e de uma outra preocupação. Tem muita gente pendurada com 2 cartões amarelos do Vasco. O Vasco vai enfrentar um adversário que vive também um momento complicado, sem vencer a 4 jogos, na verdade com 4 derrotas, sem vencer a 5, contando o empate da Copa do Brasil que o eliminou diante do São Paulo. O Fortaleza vem desfalcado, vem com vários problemas de Covid. Quem chega mais uma vez para brilhantar o Atenção Vascaínos, o nosso Avenews, é Antero Neto, grande Antero, da TV Verdes Mares, narrador do Sport TV, que vai nos trazer detalhes do Fortaleza.
Venha de lá, Antero! Fala pessoal, tudo beleza? Passando por aqui para trazer mais detalhes sobre a equipe do Fortaleza que enfrenta o time do Vasco da Gama. E olha, o técnico Marcelo Chamusca, que vai apenas para o seu segundo jogo, tem muitos problemas, tem dor de cabeça aí para resolver com a equipe do Fortaleza. Ele tem 6 ausências, entre um jogador que está suspenso, machucados e os que testaram positivo para a Covid-19. O Felipe, meio campista, ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Fortaleza tem 3 zagueiros ausentes, 2 machucados, Roger Carvalho e Quinteiro, e o Paulão também testou positivo para a Covid-19, foi o último jogador que testou positivo para a Covid-19, porque os outros 2 já se sabia, né, eles nem jogaram contra o São Paulo, o Oswaldo e também o Yuri César. Em compensação, 2 novos contratados foram anunciados e já estão com a delegação do Fortaleza. Wanderson é um zagueiro que vem da equipe do Bahia, e o João Paulo, que é meio campista que estava disputando a Série B pela equipe da Ponte Preta. A necessidade é tamanha que esses jogadores já foram anunciados e se juntaram à delegação do Fortaleza no Rio de Janeiro, porque o Fortaleza tem 2 jogos aí no Rio de Janeiro, né? Joga contra o Vasco e no final de semana joga contra a equipe do Botafogo. Então esses jogadores ficam à disposição, porque de fato o Chamusca tem esses problemas, e o problema maior é na zaga. Com 4 zagueiros à disposição do seu elenco, 3 não podem jogar. Então é bem provável que ele faça uma improvisação. Jackson é o zagueiro de origem e ao lado dele deverá ter Bruno Melo, que é um lateral esquerdo, tem boa estatura e já jogou outras oportunidades assim improvisado como zagueiro, deve ser o zagueiro improvisado. Tem ainda o João Paulo, que é um garoto das categorias de base, tem 23 anos, mas esse não deve entrar como titular não. Então deve ter essa improvisação e contar com esses 2 jogadores para ver se eles podem jogar, se eles vão jogar, se vai ser a escolha do Marcelo Chamusca para o jogo contra o Vasco. Pessoal, obrigado, um abraço para todos vocês, é sempre um prazer aqui estar papeando. Flávio, um abraço para você, meu amigo. Flávio Dias, um abraço para todo mundo aí e até uma próxima. O provável time do Fortaleza, que treinou hoje no CT do Fluminense, última atividade antes do jogo, deve ser a seguinte equipe. Felipe Alves no gol, Gabriel Dias, ele vai voltar, lembra do jogo do Tales do ano passado, ele acabou sendo expulso. Jackson, Bruno Melo e Carlinhos. No meio de campo, a princípio 3 volantes, Ronald, Juninho e Marlon. Na frente, Romarinho, que é um jogador muito rápido, e mais à frente, 2 atacantes, Davidson e Bergson. E a retrospectiva, hein? E o retrospecto dos jogos Vasco e Fortaleza, você já se acostumou a ter esses números aqui. Vamos então aos números do jogo de amanhã. Vasco da Gama e Fortaleza já se enfrentaram em 14 ocasiões. 2 vitórias tem o Fortaleza, 5 empates, 7 vitórias tem o Vasco. No Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, são 12 encontros, 2 vitórias do Fortaleza, 4 empates e 6 vitórias do Vasco. No Rio de Janeiro, Vasco e Fortaleza já se enfrentaram em 7 ocasiões. São 2 empates e 5 vitórias do Vasco da Gama. Na Série A, 2 empates, 4 vitórias do Vasco. Na Série B, num único encontro, o Vasco venceu essa partida. Pro Vasco, um jogo de 6 pontos. O zagueiro Marcelo Alves fala sobre a partida contra o Fortaleza. Cara, é um jogo muito importante pra gente, um jogo muito difícil. Fortaleza vem de bons resultados, vem de boa campanha, mas a gente está dentro da nossa casa, a gente precisa mostrar nossa força, colocar nossa força para fora. A gente precisa muito desse resultado, a gente voltou a vencer e eu espero que tenha sido a primeira aí de uma sequência boa de jogos nossos. Então a gente tem que aproveitar que a gente está dentro de nossa casa, usar nossa força e buscar mais uma vitória, que é o que a gente precisa no campeonato. Vai apitar o jogo, ele, o carequinha, já falamos muito dele ontem, Jean-Pierre Lima, que tenha um bom jogo, o gaúcho de Pelotas. Leirson Martins e Lúcio Flor são os bandeiras, o VAR a cargo de Márcio Henrique de Góes. E agora uma preocupação, hein? Jogadores pendurados são 7 também, por isso a capa, um 7 ameaçador, porque foram 7 na Covid e são 7 pendurados, sendo que dos 7, 4 titulares, Léo Matos, Ricardo Graça, Neto Borges e Thales Magno, os 4 com 2 cartões amarelos. Além de Iago Pikachu, que é uma boa opção também no segundo tempo, o volante Bruno Gomes e o lateral esquerdo Henrique. Você está vendo fotos aí do gramado de São Januário, o pessoal da Greenleaf me mandou.
eu tô em cima, tô cobrando, você está vendo um gramado melhor. Eu hoje conversei com um dos responsáveis pela Greenleaf e perguntei, o gramado amanhã vai estar melhor? E ele me disse sim, já vai estar bem melhor. E a chuva ajudou, porque o sistema de irrigação de São Januário também não é tão bom. A chuva já ajudando, a natureza ajudando demais. E perguntei do plantio nas duas grandes áreas. Ele me disse, nas duas grandes áreas foram trocadas as gramas. A grama foi 5 centímetros além da trave até a linha divisória da grande área. Portanto, há um espaço grande ali replantado com uma grama limpa, lisa e que vai fazer realmente o gramado ter um aspecto melhor. Você está vendo aí que realmente o aspecto melhorou bastante. Tomara que tenhamos um bom palco para os artistas amanhã que vão rolar a bola a partir das 7 da noite. E atenção, hein? A 1xBet sempre trazendo promoção para você. Semana que vem a gente vai ter o sorteio, ainda dá tempo. Faça o seu cadastro. No primeiro comentário aqui, o link da 1xBet, você entra lá, faz um depósito de R$25, printa, manda para vascaínosatencão@gmail.com e semana que vem a gente vai fazer o sorteio de produtos oficiais, camisas de treino, camisas de concentração. Você vai participar sim dessa promoção da 1xBet. E também continue fazendo a sua aposta. Palavra promocional Vascaínos. Você bota um dinheiro, ele dobra. E você que faz a sua primeira aposta, se você perder, tem um retorno de até R$10. É isso, 1xBet fazendo promoções e ajudando a você a ganhar presentes e dinheiro. O torcedor do Vasco pode estar perguntando, e a questão dos reforços? Como o Vasco vai fazer? Vai contratar mais alguém? O limite é até a próxima sexta-feira, a gente já informou isso aqui. No entanto, sexta-feira é feriado no Rio, a CBF vai fechar. Então o limite é até amanhã, não há como mais contratar se não for até amanhã. Fui direto ao diretor executivo do Vasco, Mário André Mazzuco, e fiz a pergunta. Mazzuco, alguma chance do Vasco contratar alguém? E ele me disse, Flávio, praticamente impossível. Não há como. E também contratar por contratar, para ficar na prateleira e dizer, olha, eu contratei, é melhor que não. O Vasco não deve contratar ninguém mais para esse Campeonato Brasileiro. E fiz a pergunta sobre a Sul-Americana, porque é possível 3 agora nessa fase, o Vasco vai fazer as trocas para incluir Léo Matos, Jadson e Gustavo Torres, 2 se o Vasco passar para as quartas de final e uma mudança para a semifinal. E o Mazzuco foi bastante claro. Não há necessidade, apenas se for uma lesão, alguma coisa que realmente precisa se repor, porque o grupo vai estar tão embalado que não necessita ter um jogador que vem apenas para jogar uma fase, só se for um extra-série, o que não vai acontecer. Então, em relação a reforços, praticamente descartado. O que não está descartado, muito pelo contrário, é a situação de Martim Benítez. Eu hoje conversei com Adrian Castellanos mais uma vez, volto a dizer, empresário do jogador, extremamente solícito, educado, que me deu boas informações. Aconteceu hoje uma entrevista do companheiro Marcos Jacobson, do Detetives Vascaínos, parabéns pela ótima entrevista esclarecedora, em que Jorge Damiani, que é o diretor esportivo do Independiente da Argentina, deixou bastante claro, a gente vai esperar a justiça resolver, mas tenho certeza, porque ambos os candidatos já disseram que têm interesse em ficar com o Martim Benítez. Parece que todo mundo quer ficar com o Martim Benítez. E o Martim Benítez quer ficar no Vasco da Gama. Isso foi bastante claro e eu passei ao Adrian Castellanos, se ele corroborava com essa situação. Inclusive, o Jorge Damiani afirmou que está muito otimista. E o Adrian foi bastante claro. Sim, é essa a minha posição, esperar, saber o que vai acontecer. Eu fiz questão de anotar aqui, vou ler o que ele me disse para não suscitar nenhuma dúvida. Ele disse o seguinte, espero uma definição, sim, da situação e estou muito otimista. Até ele me colocou o seguinte, você está sabendo de alguma coisa? Eu disse, olha, o imbróglio continua. Ele me disse que tem tido contato com o Mário André Mazzuco e o interesse existe e muito grande. Sobre a situação, ele disse o seguinte, vamos esperar, vamos ver o que pode acontecer. Só que Martim Benítez tem interesse de outros 2 clubes brasileiros, mas o Benítez já deixou bem claro que quer ficar no Vasco da Gama. A definição dele é a seguinte, ele quer ficar, ele não quer sair do Vasco. E aí eu perguntei, Adriano, e a cabeça do Benítez diante de toda essa situação, diante desse imbróglio total sobre o seu futuro? E ele me colocou, está bem forte e lógico que seria melhor com uma definição, mas está também muito otimista. Ele quer muito ficar no Vasco da Gama. Bom, a gente espera que essa situação aí de presidente,
quem quer que seja, que possa ajustar o futuro de Martim Benítez. Porque Martim Benítez, sim, é muito importante, é fundamental para o esquema do técnico Ricardo Sapinto, e a gente espera que tudo isso possa acabar em breve para que o Martim Benítez tenha tranquilidade. Bom lembrar, até o dia 15 de dezembro. Estamos chegando aí quase ao final de novembro. O Vasco tem que correr com isso, porque senão vai acabar perdendo o Ben-10. Fala galera, quem fala é o Ricardo Rocha. Eu quero mandar um abraço a todos vocês e dizer da seletiva, né, dia 21 de novembro, às 8 da manhã, a seletiva da Leão Esportes, né? Você que quer concretizar o sonho de uns dias jogar nos Estados Unidos, participe dessa seletiva, tá? Vou passar o número para vocês, tá? Vai ser muito legal, dia 21 de novembro, 964920902, 964920902, tá? Estou esperando vocês lá. Valeu, gente! E pra gente encerrar esse Avenews de hoje, eu vou até a Argentina. Eu disse a vocês que até o dia 25, véspera do jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, estaremos trazendo informações sempre do Defensa e Justiça. Nós vamos até a Rádio Continental de Buenos Aires. Marcos Sittner, repórter que cobre o Defensa e Justiça, vai trazer uma informação importante. Um importante titular teve uma lesão e vai afastá-lo dos 2 jogos com o Vasco na Copa Sul-Americana. Venha de lá, Marcos! Luego del empate obtenido el día domingo ante Independiente como local, Defensa y Justicia volvió a los trabajos en el día de hoy. El equipo conducido por Hernán Crespo tendrá una importante baja en el sector defensivo debido a que Juan Gabriel Rodríguez sufrió una ruptura fibrilar y por lo tanto estará como mínimo 3 semanas fuera de los campos de juego. O jogador é Juan Gabriel Rodrigues, jogador de 26 anos, zagueiro, 1,88 m, 80 quilos, titular absoluto do Defensa e Justiça, que nessa temporada fez 9 jogos, 1 gol, fez 2 partidas na Sul-Americana e 4 na Copa Libertadores da América. É um desfalque extremamente sentido. A gente vai trazer sempre que possível mais informações do Defensa e Justiça. O Vasco perdeu para o Fluminense no Campeonato Brasileiro Sub-17 nas quartas de final, hoje em Laranjeiras por 2-1. Você está vendo aí o gol do Juan, que fez o gol do Vasco da Gama. O próximo jogo sábado, já no sábado, os meninos voltam a se enfrentar. Só que agora o mando é do Vasco lá no campo do Arte Sul. Amanhã tem jogo do Sub-20, jogo importante contra o Avaí, jogo também no Arte Sul. O Vasco venceu o primeiro jogo 1-0 lá em Florianópolis, gol do Arthur de falta, e agora faz o jogo da volta, tendo que empatar para conseguir seguir nessa competição. Agora, a hora do abraço, em nome da CG Segurança Eletrônica. Atenção, e o Cristiano ficou maluco. Black Friday na CG Segurança Eletrônica, 12 vezes sem juro. Se você disser que conheceu a CG através do canal Atenção Vascaínos, você vai ter todo o seu material dividido em até 12 vezes. Se você pagar à vista, 15% de desconto com toda a instalação e materiais incluídos. Somente agora, no mês de novembro. Aproveite! O nosso Cristiano ficou maluco, os telefones estão aqui embaixo, o e-mail, o site, você vai ver tudo que a CG Segurança Eletrônica faz por você. Quero mandar alguns abraços, principalmente para a galera do grupo do Telegram. Hoje postei lá, quero algumas sugestões de pauta. Espero que todos estejam respondidos. Ao Tiago, ao Arthur França, ao Dimas Ribeiro, ao Almir Ribeiro, Tiago Moraes. Tiago Moraes, Arthur França, Dimas Ribeiro, o Almir Ribeiro. E vou terminar mandando um beijinho para Alice. Olha ela aí, ó. Vasco e acredito. Sabe, dias, beijos. Alice, filha do nosso Cristiano da CG. Um beijo pra você, minha querida. Tudo de bom. Olha, amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha e a partir das 18h15 nós estaremos abrindo o nosso pré-jogo para Vasco da Gama e Fortaleza, bola rolando às 7 da noite. É o jogo em que nós vamos pular de posição e vamos voltar de onde nunca deveríamos ter saído. É isso, turma. Amanhã de manhã, como eu disse, tem o Bom Dia. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram. E também, sempre que puder, quase chegando a 40 mil inscritos, dá aquela força, dá aquele like no canal Ave Mais. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de quarta-feira. Até amanhã. Tchau, turma.
Atenção, vascaínos. Ao Vasco nada. Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca.